Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço preparado para falarmos de espiritualidade. O nosso agradecimento aos nossos parceiros publicitários, agradecimento a você que já está inscrito em nosso canal. Se você está chegando agora, aproveite, apenas um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. Agradecemos também aos nossos amigos que agora fazem parte do clube de membros do canal Espiritualidade Além das Fronteiras. E com você, Michele Vale, tudo bem? Tudo maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Tudo lindo, Renato Leandro. E feliz demais da conta com a convidada de hoje. Gente, vocês sabem que eu sempre conecto o convidado à música. Eu sempre dou uma palhinha aqui, né? E quando eu pensei hoje, durante o dia, com muito amor e carinho nessa convidada, me veio aquela música assim: felicidade tá na riqueza das coisas simples. Essa mulher, gente, ela tem uma simplicidade para falar de espiritualidade, mas ao mesmo tempo com tanta profundidade, com tanto amor, com tanta luz, com tanta intensidade. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu trago aqui, convido aqui para essa bancada virtual, uma mulher que se dedicou há mais de 30 anos, né, como executiva de uma multinacional. Ela é escritora, ela é pesquisadora, ela é fantástica, maravilhosa, querida, e ela só tem 50 anos que ela se dedica aí à espiritualidade. Vem para cá, Suzy Maria! Gente, que delícia estar com vocês, que delícia, que prazer, que honra. E eu estava aqui pensando, espiritualidade além das fronteiras, é bem isso mesmo que a gente vive, né? Sair das fronteiras do normal, das fronteiras do físico e ter coragem de ir para além, de dentro de você mesmo. Uma honra estar aqui com vocês, Michele e Renato. Que alegria! A honra é toda nossa e o tema escolhido foi muito a dedo e muito intuído, que são aí sobre frequência energética, né? Então, para a gente adentrar aí mundo afora nesse tema, eu queria só que você desse uma explicação aí do seu jeitinho Maria de ser sobre o que é frequência energética. Tá divino. Uma frase que eu gosto demais de usar é do Tesla. E o Tesla deixou para nós que o mundo sem frequência, energia e vibração não seria o mundo. Então, vê que a própria ciência fala disso que nós falamos tanto na espiritualidade. E essas frequências são, na verdade, as emissões naturais que nós fazemos de dentro de nós para o mundo que nos rodeia. Mas talvez, indo além das fronteiras, é mais do que o mundo que nos rodeia, é também o mundo que a gente nem imagina que existe. Então, frequência é a emissão energética de cada pensamento, de cada sentimento e de cada emoção de dentro de nós, contribuindo para o mundo. Sabe que se eu fosse resumir isso numa frase só, eu ia dizer que frequências energéticas espirituais é a nossa frequência Sherman interna. Em vez de ficar olhando o que o planeta está mandando de frequência, sim, talvez a gente deva de começar a ver que frequência eu estou emitindo, que contribui também para essas frequências Sherman. Então é isso, a emissão que eu faço de dentro de mim a cada momento. Então, que os físicos quânticos dizem que tudo é energia, é verdade. Tudo é energia, até o físico, né? Até quando você pensa na energia, você pega, por exemplo, esse dedo, ele é formado pelas células. Se põe um microscópio, nenhuma célula, assim como nenhum átomo, está encostado no outro. A distância que existe entre uma célula e outra, ela é infinitesimal. Então, o que monta até o próprio corpo físico, as pedras, os vegetais, os animais e o cosmos? O que faz com que se una é energia. Então, tudo. Pode ser energia mais densa, mais sutil, mas o nosso mundo é permeado por energias o tempo inteiro. E cada humano emite a sua. Eu acho que essa é a parte mais bonita. Cada humano existe a sua, porque todo coletivo, não existe uma alcateia de lobos se não for formada por cada lobo. Então, assim,
o indivíduo, a unidade, é o ponto primordial para quando você quer ler uma frequência, uma energia, uma vibração. Lê a soma de cada um dos uns que existe. E olha só que matemática linda essa. Quando você lê desse jeito, a soma de cada um, gente, às vezes 1 mais 1 dá meio e 1 mais 1 dá 10. Porque a qualidade da frequência que você emite é que vai dizer o resultado dessa soma. Fantástico. Não é né? matemático o negócio. Nunca foi, nem é linear. E é exponencial. Quando você descobre essa capacidade de entender essas frequências, é exponencial. Porque você afeta um, vocês dois juntos vão afetar 4, 8, 16, e você não vai parar mais. Aí você sai da geométrica e vai para a aritmética e você não para mais. E isso é que é fenomenal. E quando a gente descobre isso, descobre esse poder interno que nós temos, é quando o milagre acontece. Então, os milagres existem também baseado nessa energia e nessa frequência. Perfeito. Eu estava lembrando agora, você falando, Suzy, eu assisti um filme daquele diretor Luc Besson, um filme chamado Lucy. Não sei se você assistiu, a Michelle também não lembro se a gente já conversou sobre isso. E no filme tem uma cena que mostra uma árvore e ela consegue ver todo o manancial de energia que sai da terra, que vai subindo pelo tronco e vai entrando nas folhas e vai passando por todos os processos de uma árvore, assim como de todas as pessoas. Então, nós somos corpos energéticos andando pelas ruas, né? E essa estrutura nossa energética, a gente não se dá conta disso e pela forma, pela estrutura do nosso planeta, acredito também, né, que dificulta esse processo, mas como você bem colocou, se a gente ficar esperando que a energia venha de fora, né, para que ela possa nos afetar positivamente, para a gente se transformar, a gente vai ter dificuldade. Então, a gente tem que mudar a nossa frequência, correto? Quando eu falo em mudar a nossa frequência, por quê? Se tem alguma insatisfação no ar aí, né? Se a saúde física não está legal, a saúde mental também não está, ou seja, e como que a gente consegue mudar a nossa frequência? E quais são os parâmetros ou quais são os pontos de luzes que a gente pode olhar e falar assim, ali tem uma referência boa para uma frequência. Como é mudar de frequência? Como que é esse milagre que você bem colocou, né? Nossa, olha a profundidade e a beleza dessa questão. Como que a gente percebe as frequências? É simples. Naquele dia que você está ótimo, você levanta, está com tudo perfeito, organiza a cabeça e algo atravessa. Pode ser uma buzinada no trânsito, pode ser uma fechada, pode ser um tombo, pode ser você vai procurar uma camisa e não acha. Um simples fato consegue tirar você de uma frequência boa e te trazer para uma frequência muito baixa. Coisas simples, às vezes é uma notícia, como eu falei, um barulho estrondoso que te assusta. Se a gente tem essa observação de perceber que é tão fácil de descer de uma frequência boa e vir para uma frequência densa, então a gente deveria ter automaticamente a mesma consciência. Eu estou nessa frequência densa, por que um fato, um brilho de sol, uma gratidão, uma oração, encontrar um amigo, pensar numa pessoa que a gente ama, não elevaria instantaneamente a nossa frequência? O ser humano está tão acostumado a vibrar no medo, numa frequência mais baixa, por medo de que ele não mereça as frequências altas e celestiais, que ele tem essa facilidade. A facilidade de sair de uma frequência boa para uma ruim e se manter na ruim. E a dificuldade de sair de uma frequência ruim para se manter numa frequência boa. Então, é uma autoobservação constante. Cada vez que sair do prumo, cada vez que tirar você daquela frequência boa, você observar e falar, epa, estou me sentindo estranho, isso não me fez bem, isso me causou uma estranheza no estômago, me deu tristeza, me deu depressão, me deu um sentimento de raiva. Então, é começar a se auto-observar. Aí as pessoas me perguntam assim, mas eu passo a me auto-observar, eu cuido para estando numa frequência baixa elevar ela, estar numa alta, tentar não cair ela. Como é que eu faço para me manter sempre numa alta? Você não se mantém, é não ficar na baixa. Olha a diferença quando você comunica desse jeito.
Então, nossa autoobservação não é para ficar o tempo inteiro como se estivesse no céu, neutro de que a vida não é fácil. Não, é se manter o menos tempo possível quando a frequência cai e tentar se manter o máximo de tempo possível quando a frequência está elevada. Então, é reduzir os picos de frequência. Aí a gente passa, olha, o que eu estou falando sobre a frequência e agora estou falando sobre o tempo. É ficar o menos possível numa frequência ruim e o máximo de tempo possível numa frequência mais elevada. Faz Aí precisa... sentido? Fez Tá, sentido, fez sentido. isso me remete à atenção plena, à presença. Porque quando a gente tem atenção plena e presença é que vem, né? A gente consegue perceber, porque quando a gente está no automático, a gente não percebe que a gente está baixando a vibração. Nossa, é bem isso mesmo, Michele. Mas é essa autoobservação. É você perceber e falar assim, fiquei de mau humor. Você assumir que você ficou numa energia mais sombria, mais densa. Porque ela faz mal. Ela faz mal para a digestão. Ela faz mal para as trocas metabólicas. Ela faz mal para a pele. Ela enruga nosso rosto. Ela tira a energia do fígado. Então, assim, as energias, as frequências densas, elas só têm prejuízo. Elas não têm nada que colabore para a gente ter longevidade e ter prosperidade e felicidade. Sabe como é que a gente chama isso? Os mestres sempre chamaram e me ensinaram escoador de energia. Você tinha que começar a pegar um papel, gente, um caderno, um lápis, uma caneta e anotar os seus escoadouros de energia. Eu vou falar sobre os 5 maiores escoadouros de energia que tiram a gente de uma frequência boa. O primeiro escoador de energia é o mau humor. Nossa, ele evita você ter qualquer troca metabólica ou você produzir as enzimas da felicidade, uma ocitocina, né, uma melatonina para dormir bem. Então, o primeiro é o humor, você prestar atenção no bom e no mau humor. E anotar, falar assim, nossa, eu estou percebendo que todo dia, assim que eu acordo até 10 da manhã, eu tenho um mau humor terrível. Se você se auto-observa e descobre isso, você vai lutar para isso não acontecer. E não deixar quando você fala assim, não, até 10 da manhã ninguém me toca, eu estou de mau humor. Não. Se até 10 da manhã eu estou de mau humor, eu vou me provocar. Eu quero elevar minha frequência. Eu não ficarei mais de mau humor. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o primeiro é o mau humor. O segundo que tem o que eles chamam hoje de pagar boleto, é o dia a dia, a fisicalidade. Você não ter medo de ser atropelado pelas dificuldades da matéria. Então, o mau humor, as dificuldades naturais da matéria, o outro são as decepções. Anota. Nossa, eu me decepcionei. Olha a beleza disso. Eu me decepcionei com o que essa pessoa falou. Eu me decepcionei com essa notícia. Eu me decepcionei como eu reagi. Anota as decepções suas e as que vêm de fora. Então, as decepções também são um ponto de escoador de energia. Um quarto ponto de escoador de energia são, sem dúvida, as dores e doenças. Hoje eu estou com febre. Anota. Estou com febre para não esquecer que sim, eu fico doente. E eu não posso forçar essa máquina, porque quando essa máquina está doendo, quando essa máquina está passando do limite, ela vai quebrar, ela vai ter desgaste. E o último, que ajuda todo mundo, é o tempo que você pode permanecer na gratidão. Olha, eu estou brabo com isso, eu não estou na gratidão. Não estou na gratidão, acendeu um farol rápido, porque está dizendo que você não está numa frequência boa. Então, quando eu não estou prestando atenção nessas 5 frequências, eu estou dando liberdade para que o mundo fora de mim me derrube todos os dias. Olha, você falando assim, me veio em mente aqui um termo que eu acho que eu nem sei se existe esse termo, né? Que seria uma espécie de um vício energético. Qual é? Aquela coisa da pessoa estar de mau humor, tá com aquela vibração, né? Que não é legal diariamente. E aí parece que quando a pessoa consegue sair, você fala, nossa, aquela pessoa parece que está bem e tal. Ela assim, não, o habitat natural dela parece que ela quer voltar para aquele outro. Se fosse um vício, né? Porque é difícil você fazer essa mudança, né? Se acostumar com a leveza, né? E esse vício, como qualquer outro vício, você não consegue mudar da noite para o dia, né? E eu achei fantástico quando você falou o seguinte, a Michele falou sobre a concentração. Se você está focado numa coisa, isso evita que você vai
baixar a sua vibração. Você já está focado ali. Então, não é aquela coisa, não é sair, é entrar em uma faixa boa e ficar ali, né? Não é sair, é ficar ali, simplesmente ficar, né? O que não é fácil. Não, nossa, olha duas colocações profundas. O vício energético, e o vício energético leva a crença limitante leva você a achar que você não merece coisas boas. Esse é um ponto. E o outro não é sobre permanecer no que é ruim, como é que você falou? Desculpa, não é sobre sair daquela frequência, é permanecer na frequência boa. Exatamente, eu estou bem aqui, eu quero manter, eu nem sei de outra. Não estou medindo forças com a outra. Você sabe que a gente tem grandes exemplos no nosso planeta e eu acredito mesmo que esses avatares, essas pessoas que são humanas, que têm suas falhas, mas que na maior parte do tempo elas vibram numa positividade e que elas servem justamente para nos chamar a atenção de que a gente pode viver uma vida melhor. Chico Xavier, apesar de todos os percalços, ele sempre pensava que tinha uma forma melhor de conduzir aquela energia. Você pega o Gandhi, gente, sem arma, sem grandes discursos, sem nada, na simplicidade, quase que na insignificância dele enquanto um corpo humano, ele influenciou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão sem nada. Não tinha arma, não tinha nem a pretensão. Mas por quê? Porque ele se mantinha na vibração da esperança o tempo inteiro. Ele tinha esperança de que ele podia fazer a diferença para aquele povo. E eu gosto também da nossa adorada irmã Dulce. Irmã Dulce. A Dulce. Dulce. Porque a irmã Dulce, no próprio filme, mostra isso, né? Quando ela pede um dinheirinho para os pobres, que ela fala para alguém, ela pede, estende a mão e fala: Você tem um dinheirinho para os meus pobres? E a pessoa gospe na mão, ela fala: Obrigado, esse é meu, recebi. Você tem um dinheirinho para os meus pobres? É a capacidade de não entrar na coisa ruim, não entrar na frequência ruim e deixar que a frequência ruim comande o seu dia e destrua aquilo que você saiu para fazer bem feito. Olha aí, 3 grandes exemplos, e os 3 na simplicidade e na pobreza. Então, não é o dinheiro, a riqueza ou o estudo que me coloca nesse patamar. É a minha atitude interna. Esse programa está sendo gravado no dia 3 de abril. Ontem foi aniversário do querido Francisco Cândido Xavier, né? Dia 2, né? Já está lá, né? Continuando o trabalho dele. Mas nós lembramos aqui com muito amor e carinho do Chico ontem. Vocês estão falando de frequência. Eu me lembrei aqui que tem pessoas que fazem leitura, não é leitura de frequência, porque isso quem faz é a Suzy. De áurea. Tem gente que vê a cor da áurea das pessoas. Isso tem a ver com a frequência? Completamente, porque as frequências elas são emitidas. É como você pegar espelho de vários tamanhos. Cada um vai emitir de uma forma. Aquela sala de espelhos é um ótimo exemplo. Você vai ficar baixinho, gordinho, alto, sequinho, distorcido, certo? Então, isso é frequência, o que você emite e como você vai receber de volta essa frequência. As frequências mesmo, essas energéticas, elas são uma soma principalmente de 3 fatores: o teu registro áurico, o teu registro de chakras e o teu registro de corpos. Quando esse composto está bem, eu vou até dar o exemplo de quando que ele fica bem. Quando esse composto terciário está bem, a tendência é que o corpo também esteja bem. O difícil para nós é o malabarismo dos pratos, de manter os 3 sempre bons. Eu falei que ia dar um exemplo, os gurus no Tibete, que tem essa capacidade fenomenal de abstrair, de ficar anos sem comer, vivendo de luz, de ficar... Mestre Tuku, o nosso Lopizanca Tuku, acabou de mostrar no History, no National Geographic, com Morgan Freeman, deve ter 2 anos só isso. Ele ficou numa câmara a 23 graus negativo por 20 minutos só de camiseta e saiu quentinho. Então, eles alcançaram essa capacidade de manter esses 3 centros energéticos equilibrados. Aí o corpo não sofre. Se o corpo está sofrendo, ou os 3 ou um dos 3 está em desequilíbrio. Você vê de novo que a autoobservação. Aí os leitores de aura vão ver um desses centros energéticos importantíssimo, porque o campo áurico é o que pode ter vazamento de cano que vai soltar energia e não reter a energia vital em você. Então, a leitura de campo áurico é importantíssima. A leitura de chakras vai ser o que vai, na autoobservação, cuidar das emoções.
pensamentos mais emoções geram sentimentos. Olha a importância da leitura dos chakras, que são as emoções. E a leitura dos corpos é um composto energético sobre o teu eterno existir. Porque os corpos que nós conhecemos 7 nos nossos estudos, na limitação do planeta Terra, o composto da soma dos 7 corpos é o que vai dar um corpo físico perfeito. Então, eu chamo isso de sistema, é um sistema energético, e aí a capacidade de frequenciar, a capacidade de ler campo, é a sua capacidade de perceber esses 3 estágios: o áurico, o chakra e o de corpos. Que é o que você Suzy, percebe, a junção disso tudo. Tá. Essa é a minha paranormalidade, né? Dentro desse composto paranormal, a gente pode falar um pouquinho sobre mediunidade e paranormalidade, mas dentro do composto paranormal que eu tenho, a capacidade que eu tenho é de perceber na aura se você tem furos, se está vazando água em algum ponto. Se tiver uma gotinha pingando, ali é um perigo. Você fechar esses encanamentos do campo áurico. Eu consigo perceber no chakra se as suas emoções estão equilibradas, se não estão, qual chakra. Às vezes é os seus pensamentos, está no terceiro olho. Às vezes é a sua intuição, também está aqui. Pode ser a sua comunicação, está aqui. Pode ser no relacionamento com família, amoroso, com trabalho, está no estômago. Pode ser, sim, com a sua energia telúrica e kundalini, está no básico e no esplênico. Então, a gente percebe que o chakra está desequilibrado. Sabendo qual está desequilibrado, você consegue atuar nele. E eu consigo perceber que corpo está desconectado. Nossa, quando fala de corpo desconectado, dá uma faculdade só sobre isso. Porque um dos corpos desconectados, vou dar um exemplo, o 6º corpo é o búdico. O 6º corpo desconectado, você está desconectado de todo o teu passado, dessa vida e de outras vidas. Porque esse corpo só registra o passado. Se você estiver desconectado da sua fé, então o seu corpo, o 7º corpo, que é o superior, que é a grande ligação com o cosmos, com a fonte, está desconectado da fé, você está com ele trancado. Então, imagina uma roda de 1000 pétalas girando, como esse chakra parado. Então, a gente consegue identificar pelo mal que causa um desses desequilíbrios. Ô, Suzy, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu acompanhei algumas entrevistas suas, e você comentando a respeito da sua mediunidade desde muito jovem, né, em torno de 5 anos de idade, se eu não me engano. Né? Isso. E a partir daí, você vem acompanhada, né, de um grupo de amigos espirituais que sempre fizeram parte da sua vida. E, de certo modo, pelo que eu percebo, eles também são os seus mentores, são os seus orientadores. E aí, o que eu consigo imaginar? A gente tem a ideia da mediunidade como a sensibilidade, né, para você poder entrar em contato e fazer esse papel de medianeiro, né, entre esse mundo físico e o plano dos espíritos. Mas é evidente que a gente percebe em você um desenvolvimento de muitas habilidades que normalmente nós não encontramos aqui no plano físico, formas de orientação a respeito da sua capacidade e de outros. Então, essa coisa sua, entre aspas, autodidata. Por quê? Porque você teve um grupo de espíritos, um grupo de amigos espirituais que nortearam o seu trabalho. E para aquela pessoa que tem a sensibilidade, né, e que está aí lutando para tentar encontrar um equilíbrio, você falou a respeito dos 7 corpos, ou seja, mostra a grandeza, né, das consciências, né, e de você ter essa capacidade de perceber isso, né, e eu vejo assim que tem muita gente precisando de uma orientação, precisando de um caminho. Aliás, até aqui o espaço, a Espiritualidade Além das Fronteiras, humildemente vem trazendo, né, trazendo essa informação. E a sua formação foi através desses mentores. Eu lembro até de um, acho que é o Justus, o nome dele, que ele tem a coisa do bom humor. Enquanto você falava, eu falava, nossa, o Justus tem a coisa do bom humor, que não tem nada melhor para a gente elevar a nossa vibração do que o bom humor. E você teve esse grupo de pessoas. Foram esses espíritos que formaram e trouxeram a Suzy Maria até aqui? Foi, eu sempre reconheço a autoria deles, sempre reconheço. Só que tem pontos disso, assim, eles são os guias
que me orientaram, mas sempre me orientaram a estudar muito. Todas as faculdades mediúnicas e paranormais são treináveis. Você pode, menos de 1%, nasce com essa capacidade já aberta, que são os médiuns ostensivos, mas 99% é treinável. Então, o que eles faziam? Eles me orientavam. Mas me orientaram, por exemplo, para poder discutir a Bíblia, eles me orientaram a fazer faculdade de teologia cristã. Eu fiz faculdade, mestrado e doutorado em teologia cristã. Então, eu falo assim, eles me ensinaram? Não, mas nunca. Eles me deram os caminhos, falaram, você quer discutir isso? Então, você vai estudar, tem que ter o diplominha na parede, você tem que entender do que está falando. Então, eles foram grandes orientadores para que eu pudesse treinar. Psicografia, eu comecei a psicografar com 7 anos. Então, para psicografar, tinha que escrever. Eles me alfabetizaram. Então, eu desenvolvi, por treino, a psicografia, a psicofonia. Eu quero falar para vocês como que eu desenvolvi a psicofonia, como é que eu aprendi ela, como é que eu fui treinada. A psicofonia. Depois, eles me treinaram sobre tudo que é energia de mãos, de passe, de cura. E depois, eles treinaram para que eu pudesse fazer conexões com seres para além da fisicalidade. Não está presa somente a espíritos, mas sim a seres multidimensionais, e me ensinaram a trabalhar nas dimensões. O que acontece com a maior parte das pessoas que desejam ter esse desenvolvimento? Elas não estão disponíveis. Elas não estão disponíveis. Então, hoje, agora, eu estava fazendo a live com o Marluz sobre o nosso evento Conexões em Balneário, e eu falei para ele, tem 2 noites que eu não deito. Então, eu tiro da conta sono com todo o prazer do mundo. Canso? Canso. Mas eu tirei de contas que muitas pessoas não abrem mão. Então, eu aprendi desde pequena a dormir menos. Por quê? Porque 2, 3 horas que eu tire da minha conta do sono, em vez de dormir 8 horas, dormir só 5, são 3 horas treinando. O que eu treino? Põe o papel, a caneta e fico psicografando. Psicografando, psicografando. Ia no centro espírita e ficava eis-me aqui, à disposição dos mestres que queriam falar. Eu sabia que aquela ideia que vinha para eu falar era muito mais inteligente do que as minhas. Então, a autoria é deles. Mas o servir é meu. E espiritualidade é sobre servir, sobre ser útil. Para ser útil, você tem que estar disponível e você tem que, sim, destinar um pedaço do teu tempo para isso. Então, eles foram grandes guias, eu dou toda a autoria para eles, mas eu confesso para vocês, viu? 5 financeiras, 2 faculdades, 2 mestrados, 1 doutorado e vários diplomas do exterior, eles exigiram que eu fizesse. Eles nunca facilitaram a minha vida. E quanto mais eu entreguei, mais eu recebi. Essa é a beleza. Eu entreguei muito disso que eles pediram. Mas eles sempre me deram retorno e falavam, parabéns, sabe qual é o retorno? Agora nós vamos te dar uma aula sobre física quântica. Agora nós vamos te dar uma aula de como você se conecta com a 6ª dimensão, com a 7ª, com a 8ª, com a 9ª. Fui até a 12ª dimensão. Isso era o diploma que eu recebia por tudo aquilo que eu fazia. Então, na verdade, você está falando do trabalho, né, Suzy? Ou seja, para a gente encontrar esse caminho dessa mudança da nossa frequência, exige um esforço, exige um trabalho, um tempo de dedicação, não virá dos céus. Não vai vir, e não vai vir mesmo, não adianta sonhar, não vai vir. Por que não vai vir? Porque não é papel deles interferir na nossa vida. Não é, eles não usam, sabe que eles não usam dessa capacidade que eles podiam interferir? Eles não usam, não vão usar, não tem interesse de usar e tiraria o prazer que você tem de aprender a voar. Né? Já pensou? Não, eu aprendi a voar, mas nas asas do meu mestre. O dia que ele me solta, eu não sei voar. Agora, eu aprendi a voar observando as asas de meu mestre. Quando eu voo, eu sei o prazer que eu tenho. Esse é o papel deles. Mas algo mais bonito ainda para todos, que eu sempre considero que isso é a esperança do planeta. Enquanto você não souber voar, eles oferecem sim as asas deles para te levar. Essa bondade eles têm. Mas quanto mais você falar, gostaria de aprender a fazer isso por meus próprios méritos, mais eles vão ficar felizes, porque isso é a evolução deles. Liberar eles para que eles façam outros trabalhos e não fiquem cuidando de mim em cada passo, em cada momento. Mas ser útil, servir e estar disponível é o segredo da mediunidade.
Viu, Michele? E estuda muito, estuda muito. Eu estava pensando aqui enquanto ela falava, né? Uma coisa em comum, que quando a gente conversa com médium ou paranormal, é um ponto em comum entre vocês, né? O estudo, O estudo, a dedicação. a E prestar dedicação. atenção, a dedicação. E prestar atenção que a gente não sabe tudo, né? Eu sempre falo do exemplo meu do Paranormal, 18 de maio de 2023, vai fazer 2 anos agora, quando a Kátia Rigor estava fazendo uma ativação de seres felinos e eu, na minha mente, não estava seguindo, estava pensando, que tola, que seres felinos de Sírios, porque não era do meu mundo. Até que vem Shankar, o grande chefe, me dá de dedo e fala que autorização você tem de achar que porque você não sabe, porque você não viu, porque você não conhece, ela não pode saber, ter visto e ter conhecido. Aí eles também ensinam o respeito que cada um de nós está numa frequência, numa vibração, numa faixa de conhecimento. E isso é individual. A ninguém é dado direito, a ninguém é dado direito de retirar os sonhos de cada um. Eu acho essa frase maravilhosa. Deixa eu sonhar que tem vida fora da Terra. Deixa eu sonhar, imaginar que o cosmos é muito maior do que o que os meus olhos veem. E deixa eu sonhar que enquanto eu não conseguir subir até Deus, Ele pode descer até mim. É isso que eles me ensinavam a vida inteira. Eu acho que no momento, assim, em geral, a gente passa por um momento muito importante, muito feliz aqui na Terra, porque os programas espiritualistas, eles estão a todo vapor, né? E a gente está saindo de uma caixinha de que a vida humana é o único tipo de vida, a única forma de vida, né? Você falou agora dos felinos, eu acho que eu assisti esse programa e como que aquilo me abriu a mente e eu achei aquilo fantástico, fantástico. E a gente está tendo hoje, as pessoas não ficam tanto mais com pré-julgamento quando se fala nisso, em outras formas, em outros seres, né? Nossa, é exatamente isso. E essa lição, nenhum de nós é tão grande que sabe tudo, nem tão pequeno que não sabe alguma coisa. Esse equilíbrio de você ter segurança naquilo que você sabe, naquilo que você já sabe fazer, mas ao mesmo tempo ter a ousadia de aprender aquilo que não faz parte do teu mundo. A gente sai do julgamento, sai da pequenez, sai do preconceito, vai para além das fronteiras. E essa é a beleza do planeta que a gente tanto sonha de prova e regeneração. Ele ainda tem a densidade e a sombra, mas hoje, na, né, prova e expiação, a densidade é mais ou menos 70% e a luz é 30%. No prova e regeneração, ele foge um pouco do equilíbrio, vai mais ou menos a 55 de luz e 45 de sombra. Depois, é claro que no ditoso vai mais ou menos a 80-20, no celestial a sombra existe, mas não atua. Tudo é energia e frequência, tudo, cada pensamento, cada momento da tua vida. Quando a gente começa a perceber isso, nós damos a oportunidade de aprender para além daquilo que a gente acha que é a verdade, que é o certo. E sai do julgamento e do preconceito. E sai. E trabalhar a nossa frequência ajuda aí nessa transição, né? Ajuda o trabalho Porque de Deus. Ajuda, eu ajuda. falo, ajuda. Porque eu penso assim: esses seres de luz, os arcanjos, os anjos, os santos, tudo que é energia boa, eles têm que ter um desprendimento para aguentar minha pequenez. Então, eles podiam, por exemplo, eles podiam estar lapidando um cristal, estão varrendo o chão. A gente reduz, como eu falei, nós trazemos Deus até o humano, enquanto o humano não consegue ir até o divino. Então a gente reduz muito o potencial de energia que esse planeta tem, que o humano tem, que a humanidade tem, por se apequenar demais, por, por, por trazer para a densidade tudo aquilo que a gente pensa o tempo inteiro. É a história do mau humor, é a história da briga, é a história da dificuldade, é a história da dificuldade na prosperidade, nos relacionamentos. Não vibra aqui não, porque se você vibrar nessa frequência baixa, é essa frequência baixa que você vai receber de volta. Aí a gente É sai de carta. energia, que nós falamos um pouco, falamos de frequência e vamos para vibração. Essa coisa da vibração, a gente sempre ouve falar, né, que o planeta está saindo, né, desse
dessa escala de mundos, né? Saindo de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E você foi a primeira pessoa que disse, peraí, pessoal, prova e regeneração. Ele falou, peraí, deixa eu ouvir. Deu tilt na cabeça do Renato Leandro. Todo mundo fica sonhando, mas vamos para a regeneração. Vai direto para a regeneração, faltam uns milhares de anos. As provas continuarão. A gente vai eliminar, que isso aí muita gente fala muito bem, vai eliminar a expiação. A diferença entre expiação e prova. Expiação é uma pendenga que eu tenho que resolver. Prova é algo que eu tenho que aprender. Eu saio do tenho que resolver, é karma, é dificuldade, é dor e sofrimento, para eu tenho que aprender e vou ter que passar meus perrengues. Então, de novo, olha só que bonito. A vibração do quanto eu estou devendo. A vibração de sair, de ter que pagar como um karma e ir para ter que aprender porque é bom. Você sai de... O tempo inteiro a gente consegue estar saindo do denso para a iluminação. O tempo inteiro. Agora, a vibração. Por exemplo, vibração de Michele Valle. Impacta na vibração de Suzy Maria? Impacta. Se você tá legalzinha, eu chego, tô péssima. Você vai impactar. Mesmo você vibrando. Frontalmente, porque, olha, o universo é a soma de tudo que há nele. É mais ou menos como o oceano. Se você pudesse ver o oceano sem um balde d'água, fala assim, não, esse balde eu tirei do oceano, ainda é do oceano. Então, cada gota, aquela água que é contaminada para água que é limpa, que é muito salgada para menos salgada, ela influencia tudo, ela reverbera em tudo que está naquele oceano. E nós, na humanidade, nós somos um oceano de almas. E quando é poético isso, nós somos um oceano de almas. E uma gota que não esteja bem, de alguma forma, ela polui o todo. Então, nós somos frontalmente responsáveis pela média de energia atual no planeta. Então, a famosa... Desculpa, Renato Leandro. Só para finalizar essa parte, a famosa frase, somos um, então ela é válida. Realmente somos um. Somos um. Sabe qual que é a parte que eu acho bonita? Eu estou questionando o mestre e estou procurando na etimologia da palavra. Isso é a minha última... Eu me considero uma pesquisadora, uma paranormal pesquisadora. É sobre a palavra humanidade. Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, tá bom, é uma unidade. Aí eu disse, nossa, não existe humanidade sem uma unidade. Então, é para além da união de todos para formar a humanidade. É a soma de cada unidade para formar o todo. Eu achei isso fantástico. Então, eu estou agora elaborando sobre humanidade, porque eu achei bonito. Eu falei assim, a gente não devia de falar humanidade, a gente devia de falar uma unidade. Sim. Eu acho que com o tempo a gente reuniu isso e ficou viciado humanidade. É uma unidade, um composto. Todos os elementos, né, do universo conhecido, eles estão dentro do nosso corpo, ou no nosso corpo físico, ou no nosso corpo espiritual, né? Enfim, é o que eu estou pensando em relação a isso que você está falando. Mas eu queria comentar um negócio, é o seguinte, você falou a respeito da importância do conhecimento, da espiritualidade e de dar publicidade a isso, de mostrar para as pessoas que nós somos isso, essa unidade em potencial. Não somos apenas esse corpo físico, nós temos uma estrutura além, né, das aparências. E aí eu penso em alguns assuntos que talvez sejam delicados, mas eu gostaria de comentar rapidamente. Nós tivemos e ainda temos uma série de instituições que se dizem representantes, né, de Deus, ou representantes, né, da nossa conexão com aquilo que há de mais sagrado. Qual que você vê o papel das religiões hoje, Suzy, nesse processo? O que a gente faz com as religiões? É mais ou menos essa pergunta. Foi ousada essa pergunta, hein? Foi ousada. Você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais fiz para Mestre Paulo? Uma das que eu mais fiz, de tanto ele responder. E ele responde com silêncio. Esses mestres... Gente, se você tem um mestre que para responder uma coisa, ele fica enrolando,
desconfia. Eles é batido, eles são lógicos e certeiros. É sim, sim, não é não. Então eu passava perguntando ao longo da vida assim, por que as religiões, às vezes até criticando, até que um dia ele veio e falou assim, vou te dar uma aula sobre as religiões. Elas são criação humana. Esse ponto pacífico. São criação humana. Então, vocês, dado o desenvolvimento de vocês, faz parte da cartilha de vocês que essa criação humana exista, como a geladeira é criação humana, a eletricidade é criação humana, o carro é criação humana, a religião está nesse composto da criação humana para levar as pessoas sabedoria e conforto. A questão, então, é que se o mundo não tivesse passado por esses erros, como a religião já cometeu, nós não estaríamos agora aqui. Ele falou, tira agora, tira a religião. Vocês estariam no tempo das cavernas. Então, elas cumpriram um papel muito importante, que é o papel de falar da moralidade, de falar da eternidade. Elas têm um papel fundamental. Mas, quando o homem se adonou desse papel, e aí ele pôs a pitada pessoal dele, ali é que ele estragou. Então, o problema não são as religiões, são os comandantes. O problema não é a política, são os comandantes. O problema não é a filosofia, são os comandantes. O problema não é a humanidade, são os comandantes. É porque eu vejo muitas pessoas... estragaram. Eu vejo muitas pessoas, Suzy, e até comento com a Michele, pessoas assim que eu considero e respeito muito, né? E se declaram ateus. Mas aí eu fico pensando, eu falo assim, olha, é impossível essa pessoa aí, né, se declarar ateu, porque é uma pessoa carregada de amor pelo homem, pelas pessoas, de espiritualidade. E aí vai ao encontro disso que você está falando, Suzy. Na verdade, esse Deus humano, ele não quer mais. Por isso que ele se declara ateu. Mas esse Deus aí é muito humano. Fora. Então eu sou ateu. Isso! Nossa, foi perfeito. Aí a gente podia, eu acho que a gente devia de introduzir uma palavra que é tão bonita, que é ser agnóstico. É assim, nesse Deus humano eu não acredito, mas não sabendo o que tem de verdade, não é que eu não acredite em nada ou que não exista, eu não sei o que existe. Então, quando você inclui a chance de ser agnóstico, você dá a oportunidade de pesquisar um pouco mais. Mas a gente está lotado no planeta de exemplos de ateus que são mais espiritualizados do que os religiosos. Muitos, muito mais civilizados, muito mais entregues ao amor ao próximo, enfim. Então é uma visão, mas aí eu falei, esse Deus aí, esse Deus eu não quero, esse Deus aí está muito humano. Esse Deus é humano. E ele é importante, seria como nós falarmos que os estudiosos antes de Copérnico estavam errados. Naquela época estavam certos. Nós não teríamos um Galileu Galilei, nós não teríamos um Einstein, se alguém não tivesse lá atrás, na limitação da inteligência e da cultura da época, falado algo que pelo menos serve. Então, como que o mestre fala sobre isso? Ele diz assim, ó, você tem uma caixa de laranjas. Ali dentro você tem laranjas verdes, maduras e podres. Você tem que saber a que papel serve cada uma. Mas olha a beleza do que ele fala. As religiões atuais estão nas laranjas podres. A espiritualidade que a gente tanto sonha hoje, que todo mundo está buscando ela, são as laranjas maduras. E o que a gente ainda não conhece são as laranjas verdes. No entanto, dá a sensação que a laranja podre é a ruim. Não, essa é a que tem a semente que vai brotar. É saber valorizar até os erros do passado para a gente poder construir um mundo melhor. Nós não vamos sedimentar um mundo novo, uma estrada nova, sem os velhos tijolos. Talvez se a gente fosse mais grato a tudo isso, também melhorava essa vibe. Porque fica essa degladiação. Não, religião está errada, religião. Aí vem os líderes religiosos, aqui está certo, aqui está certo. A gente acaba segregando as pessoas. Quando a gente deveria dizer algo ao contrário, assim, serve para você? Então segue nesse caminho. Mas não serve para mim. Isso é vibração. É vibrar em prol do todo, sem que eu precise atacar o sistema de alguém para defender o meu. É isso o planeta de regeneração. Eu percebo que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, a gente só se conectava à espiritualidade através da religião. A gente não tinha outras formas. Não. É a base, né? E a gente, por que não tinha outra forma? Você já pensou, em 1500, a gente começar a falar, tem seres multidimensionais? Não tinha vocabulário, essa palavra não existia. É fogueira.
É isso. É claro que o ser humano, dado a própria escala do planeta, cometeu algumas heresias. Por exemplo, queimar quem ousava falar que ervinha curava e que benzimento funciona. Mas sem guerra a gente também não evolui. A questão é não continuar na guerra. O passado já foi. Eu pergunto muito isso para o mestre: o que a gente faz com o passado? Eles deixam lá atrás. Serve para aprendizado. Vocês sabem o que é ruim. Eles deixam lá atrás. Parem de tentar justificar e mostrar aquilo que foi errado, sem mostrar o que é o certo. Aí, olha como fica mais lindo ainda sobre energia, vibração e frequência. Você sai de mostrar tudo aquilo que está errado. Vou dar um exemplo bem prático. Tem gente que fala: Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Tá bom, que dia nasceu? Qualquer dia que eu fale, vai estar errado, porque ninguém sabe. Ah, mas por causa do deus Mitra, da mitologia romana, eles adaptaram o 25 de dezembro lá com Constantino, 325 depois de Cristo. Tá bom, mas então vai ser 20 de setembro. Eu vou achar um outro deus de uma outra mitologia. O ser humano, ele quer sempre justificar o que está errado em vez de trabalhar pelo que pode estar certo. Essa é a mudança que nós vamos fazer nesse planeta. Exato. Nós entrevistamos o André Chevitarese, um pesquisador, né? Ele é fantástico. E, obviamente, ele vai para o lado da ciência e não da religião. Só que as pessoas que assistem não estão ligadas nisso, né? As pessoas ainda estão na paixão e estão ali para defender algo que elas nem sabem o que é. Então, quando a gente para ler os comentários, porque uma das coisas é essa, né? Jesus não nasceu no dia 20 de dezembro, porque no dia 20 sou eu, gente. Dia 20 de dezembro é Michele Vale. No dia 25 de dezembro, porque não tinha registro naquela época. As pessoas, elas vão para o ringue nos comentários. Para o ringue. Então, assim, fica naquela guerra que, na verdade, elas não sabem nem o que elas estão defendendo, né? Você sabe que bem esse teu exemplo, esse é perfeito. A minha mãezinha, nossa, minha mãezinha é quase uma santa, é uma pessoa que só sabe rezar. Pessoa que só trabalhou na vida e só sabe rezar e abençoar. Mas aí um dia eu estava falando isso, ela falou: "Quê? Claro que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu disse: "Mãe, baseado no quê?" Ela falou: "Tá na Bíblia." Eu disse: "Não, não tá." Não tá. Eu não tava, eu achei que tava. Aí eu falei: "Mãe, que diferença destruindo faz?" a ilusão dela, Suzy. Foi. Eu falei: "Mãe, não tá." Mas faz assim, continua 25 de dezembro. Porque destruir que era 25 de dezembro não muda o que é o Cristo. Não muda nada. Não. E vai que ele nasceu mesmo em 25 de dezembro, que a gente não sabe. E vai que depois acha o registro e foi mesmo. Discussões inócuas, né? Agora é o seguinte, se vocês me permitirem, eu quero dar uma guinada aqui agora. Ai, que susto, eu achei que você ia falar que estava chegando no final. Ufa, não, eu quero dar uma aliviei. guinada aqui na conversa. É o seguinte, eu queria saber da Suzy. Ô, Suzy, a gente está falando sobre essas mudanças, né? Mudanças vibracionais individuais, que ocasionam a mudança coletiva da nossa unidade enquanto universo, né? Somos pequenos universos andando por aí todos os dias, né? E qual é o papel dos extraterrestres nesse processo de hoje e dessa mudança? Uau, Muito isso bom, é Renato incrível. Leandro. Palavra... Nossa, não, de verdade, pergunta incrível, incrível, incrível. O que é extraterrestre? Tudo que não pertence à fisicalidade do planeta Terra. Então, espíritos, por exemplo, que já desencarnaram no planeta Terra, são extraterrestres. Seres que podem viver intraoceânicos são extraterrestres. Seres que estão intraterrenos são extraterrestres. Tudo que não está fora da bola, na crosta do planeta Terra e na atmosfera da Terra é extraterrestre. Então, primeiro é essa confusão que se faz sobre o que é extraterrestre, extrafísico do planeta Terra. Quando a gente pensa assim, nós descobrimos duas possibilidades que o próprio Kardec pincelou sobre isso, que é a primeira: nós podemos ser extraterrestres sendo só espíritos. Eu não tenho, o corpo é muito sutil, eu não tenho um corpo para carregar em algum mundo. E eu posso ser um extraterrestre tendo um corpo para carregar fora da Terra. Então, as duas possibilidades existem, porque quando pergunto para Kardec e sobre as possibilidades fora do planeta Terra, ele fala muitas civilizações que vocês nem imaginam existem. Então, você tendo essas duas possibilidades, você já passa a ver que é muito mais simples do que apenas falar
seres multidimensionais, extraterrestres, ET, que vão vir com as suas naves, que vão vir com as suas aparências malucas aqui para a Terra. Nós estamos falando de estados vibracionais. O corpo humano, o corpo adâmico, que tem esse formato que nós conhecemos, é o corpo terrestre. Qualquer corpo fora desse corpo terrestre é um corpo extraterrestre. Então, esses seres podem se comunicar conosco desde todo sempre de duas formas. Primeiro, eles podem se comunicar fazendo parte do terrestre, que a gente chama de sementes estelares, que é poder vir e se integrar no nosso DNA e ajudar na formação do corpo. Ou vir na nossa psique, através de telepatia, e conversar conosco. Então, desde todo sempre, eles sempre fizeram uma troca conosco. Por que essa troca fica tão simples na minha cabeça e quando eles explicam? Porque agora nós falamos do oceano e da humanidade. Agora vamos pensar que todas as estrelas do céu são nada menos do que gotas do mesmo oceano. E elas trocam energia o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa em extraterrestre, nós temos que sair da ufologia, ir para além dela. Nós temos que sair da divagação e pensar assim, esse cosmos com trilhões de estrelas só na nossa galáxia não foi criado para só a Terra ter vida. Aí a gente simplifica e pensa, não somos só nós. Aí desde todo sempre fizeram essa troca. E por que eles fizeram essa troca? Porque nós somos irmãos menores. Olha o tamanho de Júpiter, olha o tamanho de Saturno, olha o tamanho do Sol. Olha o tamanho de uma nebulosa, do buraco negro, de uma galáxia. A Terra, mas não é um cisco de areia nesse universo. Pensar que a gente não faz troca de comunicação, nós com eles conosco, é limitar a divindade humana. Não sei se te respondi. Não, você me respondeu. Primeiro, fantástico a ideia, porque essa coisa de extraterrestre, então vem uma nave aí e tal. E, na verdade, os seres extrafísicos já não estão mais nessa estrutura terráquea do corpo físico. São seres extraterrestres. Podem estar no fundo do oceano, podem, enfim, né? Mas só mais um detalhezinho para completar. Eles atuam nesse direcionamento, nesse despertar da espiritualidade também. Olha, vamos auxiliar, ou existe uma estrutura que impede muita interferência? Como que funciona essa relação de nós aqui, né? Com o nosso desenvolvimento, né? Porque, afinal, como você bem disse, a gente tem que caminhar com as próprias pernas, né? Então a interferência não pode ser... Tem que ser uma interferência sutil. Sutil. Primeiro que há uma lei universal cósmica. Cada universo fica no seu universo. É por isso que eles não podem, mesmo que tivesse a tecnologia mais avançada lá em Sirius, eles não conseguem vir e simplesmente se aparecer nos céus como um Independence Day com naves gigantes físicas que a gente toca. Porque eles pertencem a outro estilo de matéria. E é uma lei universal que cada universo desse respeita a fisicalidade, a escala que está. Então, nós somos planeta de prova e expiação, dificilmente nós vamos receber trocas que não sejam de prova e expiação ou prova e regeneração, talvez uma escala acima da nossa. Então, quando você pensa assim, você passa a perceber que eles não podem interferir pela lei universal. Mais importante que a lei universal, se o bem faz, o mal faz. Então, eles não podem aparecer. Porque eles dariam autorização. Abre brecha. Só vou ligar a eletricidade aqui. Ó. A gente estaria dando autorização para o mal também fazer. Então, além da lei universal... Seria uma quebra de regra, né? Seria uma quebra de regra. E se pensa bem, se o bem e a luz, porque senão Deus podia vir e resolver. Gente, Deus com um sopro divino, ele resolve o planeta Terra. Mas é isso, até ele, com a majestosidade que ele tem, não pode vir interferir no planeta Terra, porque estaria permitindo que isso aqui virasse uma baderna. Todo mundo podia interferir. Então tem a lei universal e tem o respeito de que se um faz, todos fazem. Aí, o que faz? Aí a luz própria tem que dar um passo atrás e falar, tem razão, eu não posso infringir a lei universal, e o mal fala, se nem o bem faz, por que eu faria? E assim a gente mantém, mesmo que no caos, o nome disso chama-se A Era Caórdica, um livro que eu indico para todo mundo, A Era Caórdica, que é o caos em ordem. Então, só o caos sem ordem
não é vida. E assim a gente vai aí capengando nos milhares de anos, milhões de anos, construindo o que é o planeta Terra. E algo mais bonito que eu gosto de instigar todo mundo. Eu sempre perguntei para os mestres, quando vocês vão vir? E eles sempre falaram, para que eu iria? Para quê? Me dá um motivo. Fazer o que é. Vocês vão viver mal e porcamente 100 anos. 100 anos fora do planeta Terra pode representar um sopro. Ele falou assim, por quê? Me dá um motivo de eu ter pressa de fazer vocês terem consciência. Não. Seria como ele pegar uma criança de 2 anos e exigir que ela soubesse falar como uma pessoa da faculdade. Isso não posso. Aí, mestre Justino sempre chamou a gente de criança barulhenta em jardim da infância. Criança barulhenta. Em jardim da infância. Ele fala, vocês querem ser tratados como doutores de faculdade com terno e gravata? Vocês querem ser tratados como doutores da faculdade com terno e gravata usando fralda. E é isso. Não, Justina é algo fenomenal. Gente, Justina é muito brabo. Olha que exemplo, hein? Que exemplo que ele deu, perfeito. Ele falou, vou usar um exemplo aí do seu mundo. Eles fazem muito isso. Agora, a gente pode se comunicar? Claro que pode. Eles querem essa comunicação? Querem, mas nunca forçada. Eles não forçam ninguém, por isso o chamado, o despertar da consciência, essas palavras tão bonitas que a gente fala, porque eles estão quietinhos no mundo deles. Eles podem ajudar quem a gente quiser, mas se nós não formos ao encontro deles, eles não podem vir ao nosso encontro. Respeito às leis universais. Maravilha, maravilha. Bom, Suzy, agora a Michelle, ela fica assim, ela fica falando, não, você não vai fazer isso, né? Porque a gente sabe da sua agenda aí apertada, da correria, né? Então, já começo agradecendo imensamente você ter aceitado o convite para vir aqui iluminar esse espaço, né? Trazendo ideias, trazendo, enfim, novidades, conceitos e a sua energia, né? E a sua vibração. Então, a nossa gratidão imensa. Muito obrigado por você ter, enfim, compartilhado esses minutos aqui conosco, né? Uma honra, uma honra. Mas, gente, não, Renato Leandro, mas tem só mais uma coisinha. Suzy Maria e uma equipe incrível vai fazer um evento em Balneário Camboriú. Exato. Então, esse episódio vai ao ar antes do evento. Então, deixa ela fazer aqui o convite para as pessoas, né? É claro, é claro. Claro. Inclusive, depois nós vamos colocar no descritivo do vídeo, na descrição do vídeo, vamos colocar os detalhes, né? Maravilhoso. Dia 12/4, nós estamos fazendo um encontro chamado Conexões em Balneário Camboriú, Santa Catarina, porque eu moro desde 1990 em Balneário Camboriú e fico entre Balneário e São Paulo. Então, é uma forma de agradecer essa terra que sempre me serviu e também porque, claro, eu tenho mais facilidade por conhecer todo mundo. Esse evento nós estamos levando o Paranormal Experience completo. Alexandre Guru do Himalaia e Ren Lodakos. Nós estamos levando Marluz Paiva, o materializador, Cíntia Camerinha, a nossa ETzinha multidimensional, e eu, Suzy Maria, falando sobre as conexões crísticas. Então, a ideia é essa, tanto no presencial quanto no online, que vocês nos ajudem a fazer com que esse evento seja um grande evento de conexão. Gente, vai ser um show de luz. Essa é a palavra do que a gente está preparando lá. 12/4, em Balneário Camboriú, no Hotel Cibara. Ô, Suzy, e você também tem o espaço, né, que é o Medium Talks, né? Como que o pessoal localiza? Como que o pessoal acha você aí nas redes, na internet? Maravilhoso. No Instagram, medium.talks, e no YouTube, @mediumtalks, tudo junto. Você vai ver lá as falas que a gente faz sobre a facilidade, a simplicidade de entender a mediunidade e a paranormalidade. Segundas e quartas no YouTube eu entrevisto pessoas desse nosso mundo. Sexta-feira eu fico respondendo perguntas inspiradas pela espiritualidade. E no Instagram a gente sempre põe pitadas do que sai no YouTube. Estou muito feliz com esse trabalho, sabe? Quando eu penso em vocês, no Além das Fronteiras, é isso que nós temos que fazer, assim, ó, ousar falar do quanto é lindo esse mundo da luz. Porque o mundo da densidade a gente conhece, ele nos atropela todos os dias. Mas o mundo da luz é a realidade, né? É o eterno. Bom, agora, eu tô aqui sem palavras. Estou aqui chorando, já chorei em cadinha, né? Meu papel neste programa é chorar. Mas, Suzy, minha gratidão.
vibrações de amor e carinho por você, por ter doado esse seu tempo, que eu sei que é precioso, eu sei que a sua agenda é corrida. E foi, assim, incrível. Incrível de verdade. Tenho a sensação que nos encontramos em breve, tá? E, gente, se esse tipo de conteúdo faz sentido, lembre-se, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Maravilhoso. Um beijo a Até! todos. Obrigado, Suzy. Maravilhoso.